E aí, tudo bem com vocês aí em casa? Infelizmente, ainda nesse momento estamos distantes, mas de alguma maneira próximos agora com a nossa aula virtual. E hoje nós vamos ver a nossa quarta lição, a quarta aula do livro de Juízes, Juízes capítulo 4. E desde então nós já podemos aprender muitas coisas no livro de Juízes. Aprendemos um pouco a respeito do contexto histórico, como chegamos até esse momento, o período a qual culminou da saída do povo, da chegada do povo à Terra Prometida, e também assim a divisão entre as tribos. Vimos também a distribuição dos territórios, onde cada tribo ficava com uma região específica. Aprendemos também que cada juiz ele era um líder temporário e nem sempre um líder de toda a região. O juiz que era escolhido, normalmente ele liderava, ele estava à frente ou ele era levantado num momento específico e assim ele agia, liderava o povo. E logo esse momento ele era substituído por outro juiz. E vimos que é esse momento de transição até da chegada do povo de Deus na Terra Prometida até o período dos reis. Então esse período de transição marca assim o período de Juízes. Na aula passada nós passamos a ver os primeiros juízes, que são Otoniel, Eude e Sancar. E na aula de hoje, na aula 4, Juízes capítulo 4, nós vamos ver algo que eu entendo como muito interessante e como uma curva na história do Antigo Testamento, pois nós vamos estudar a respeito de Débora. O Antigo Testamento é marcado por uma cultura patriarcal, onde os homens são os chefes das famílias, os homens que lideram as nações, lideram os países, e diferente de todo o que você vai encontrar no Antigo Testamento, nós vamos nessa aula ver uma mulher liderando o povo de Deus. E vamos ler então o capítulo 4 de Juízes. E eu queria que você pudesse ler esse capítulo inteiro e você pudesse marcar alguma coisa que você acha interessante, né? Algum versículo que você entenda como um versículo importante, interessante. Você vai fazer assim, marcar esse versículo. E qualquer dúvida, se você tiver a respeito da sua leitura, você pode colocar nos comentários no vídeo, ou então até trazer essas questões, essas dúvidas para o nosso grupo da igreja no WhatsApp, ok? E aí eu quero que nesse momento você aperte pause no seu vídeo e faça a leitura por completo do capítulo 4 de Juízes, ok? Vamos combinar assim? Aperta pause agora no vídeo e lê por completo o capítulo 4 de Juízes. E aí, concluiu a leitura? Se não concluiu, não vá me enrolar, ok? Continua, lê o capítulo 4 para a gente prosseguir na nossa aula, ok? Bom, eu queria nesse momento destacar alguns versículos que eu entendo como importantes nesse capítulo 4. No versículo 1, o texto diz que os filhos de Israel praticaram o que Deus condena. E é interessante que esse ciclo você vai ver se repetindo muito, tanto no livro de Juízes, como no livro de Reis e de Crônicas. Esse ciclo o povo comete aquilo que Deus reprova, aquilo que é mal aos olhos do Senhor, em outras versões. E aí Deus manda juízo para o povo. E aí o povo se arrepende dos seus pecados, se volta para Deus, e assim Deus volta a
a cuidar e a estar próximo assim do seu povo. E às vezes quando nós nos deparamos com essa leitura e às vezes com essa situação repetitiva, nós olhamos, mas que povo insensato, que povo que não pensa direito, como é que está vendo que toda hora está se repetindo a mesma coisa e não aprende a lição? Mas como nós também somos assim, não é verdade? Concorda comigo? Nós também somos da mesma maneira. Nós pensamos, nos importamos, procuramos a Deus e nos momentos de dificuldade, nos momentos que entendemos que não temos como resolver determinada situação e às vezes, em muitos momentos, nós acabamos nos esquecendo de Deus, nos distanciando dele ou até pior, fazendo coisas que ele não se agrada e constantemente repetimos esse mesmo ciclo vicioso que o povo de Israel, que o povo judeu assim cometeu. E continuando assim no estudo do capítulo 4 de Juízes, nós vamos ver no verso 4 algo bastante interessante. Débora, uma profetisa, Débora era casada com Lapidote, e o texto diz no verso 4 que ela julgava Israel. Era uma profetisa, ou seja, uma mulher respeitada. E é interessante que hoje é muito comum a gente ver mulheres em posição de liderança, líder de famílias, líder de empresas, nações, igrejas. Nós vamos ver muitas mulheres liderando assim igreja. Mas como eu falei anteriormente na introdução, essa não é uma realidade que nós vamos ver corriqueiramente no Antigo Testamento. E a palavra Débora, ela tem como significado abelha. E ela teve um papel muito importante num momento complicado de Israel. Porque nesse momento a gente vai ver que a figura do sacerdote ou sacerdócio, ele estava enfraquecido. Nós não vamos ver muito esses líderes religiosos em destaque, em evidência, nesse período de Juízes. E algo também que caracteriza esse momento é a fraqueza e a covardia que caracterizava os homens naquele momento. Por mais que a gente olhe e ache bonito ou interessante ver uma mulher numa posição onde Débora se encontrava naquele momento, mas para o contexto naquele momento era um período de vergonha para o povo, porque entendiam que não haviam pessoas ou homens de fibras ou homens corajosos para assumir a posição de liderança naquele momento. E assim, Débora, por mais que seja uma juíza chamada de juíza comum, pois ela não necessariamente liderou o exército, mas foi mais uma líder com relação à parte política ou de decisões com relação a alguns conflitos. Nós vamos ver que no versículo 6 e 7 ela escolhe uma pessoa importante para liderar assim o exército dela, né? Baraque. Ela escolhe Baraque para liderar o exército a qual ela estava à frente como líder da nação. E Débora, apesar de ser uma juíza comum, como falamos anteriormente, ela conseguiu algo que talvez quase nenhum juiz conseguiu. Ela conseguiu resolver alguns problemas da fragmentação das tribos. Nós vimos nas primeiras aulas que cada tribo ficou com um território e isso acabou meio que fragmentando o poder. E Débora, com a sua habilidade, com a sua gestão, ela consegue, em prol da paz ou tentar guerrear alguns povos, Débora ela consegue diminuir essa fragmentação e unir mais o povo nesse período que ela ficou como líder do povo de Deus. E outro versículo que eu achei interessante destacar nessa aula é o versículo 6 e o versículo 7, que diz o seguinte:
Certa ocasião, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão. E aí ela fala que ele deveria preparar homens para guerrear, assim, Sísera. E Sísera era o capitão do exército de Jabim. E aí Débora recorre a Baraque para que ele pudesse liderar o exército. Porque entendam como funcionava a cabeça ou a cultura naquele momento. Já era algo surpreendente uma mulher estar à frente do povo, liderando ou julgando as causas do povo. Então parecia meio que inconcebível essa mesma mulher estar à frente de um exército. E aí Débora se faz uso de Baraque para que ele pudesse estar à frente liderando o exército. E é interessante como nós podemos ver essa ideia de como as pessoas tinham respeito por Débora e como as pessoas viam como ela sendo uma pessoa, sendo instrumento e ferramenta de Deus para o povo. Baraque no verso 8 ele fala uma coisa bastante interessante. Ele diz o seguinte, que só iria para a guerra se Débora fosse com ele. E isso mostra esse respeito, essa ideia de que o povo tinha a respeito de Débora como alguém, uma profetisa, alguém que fala a respeito de Deus e o quanto ela tinha esse respeito por todos. Isso é uma grande lição para nós. Porque enquanto mais fortes, como nós somos fortes enquanto nós somos capazes quando nós estamos com Deus. Quando temos a certeza que Deus está conosco, que Deus está à frente da nossa vida, não tenha dúvida disso, que você é muito capaz, que conseguimos realmente conquistar coisas impossíveis. Então, para nós, se estamos com Deus, o céu é o limite. E Baraque e Débora, eles tinham um exército muito poderoso à frente. O versículo 13 vai falar um pouco a respeito desse exército e ver o quanto realmente ele se impunha contra realmente os seus inimigos. Diz o seguinte, o verso 13: Sísera convocou todos os carros de guerra, 900 carros de ferro e todas as suas tropas, de Assarote, Egoim, ao rio Gizom. Vimos que Sísera, líder do exército de Jabim, havia um grande exército e não só de pessoas, mas com um poder assim bélico, vamos dizer assim, para guerrear contra o povo de Deus. E é impressionante como Baraque, ao entender que Débora estava com Deus e com isso a vitória poderia vir por meios, talvez se Débora estivesse junto assim com eles, e assim ele faz ele chama Débora para estar junto com eles na luta. E assim Débora fala com ele no verso 15, né, dizendo que no verso 8, ela diz, olha, ela aceita o convite, né? Ela disse, olha, eu irei, mas tu sabes que se eu for com você, Deus dará a vitória, ou seja, a glória será para o nome de uma mulher. E talvez isso para esse contexto machista ou esse contexto patriarcal seria algo humilhante, mas entendendo a importância de tudo isso, Baraque concorda e assim eles vão para a guerra. E então no verso 9 nós podemos ver claramente que o exército de Sísera será entregue nas mãos de uma mulher. E decorrendo nos próximos versículos, dos versículos 13 até o final lá do texto, nós vamos ver de fato essa guerra acontecendo. E vemos que Deus, no versículo 15, que Deus encheu de pânico Sísera.
e a forma como assim o povo consegue conquistar. E aí realmente Deus cumpre a sua promessa e dá a vitória por meio de uma mão de uma mulher. Débora é essa pessoa surpreendente, uma curva na história, que nesse momento ela consegue liderar o exército, trazer vitória do povo com relação ao exército de Jabim. Então Deus dá a vitória a uma mulher sobre o exército de Jabim e vai ainda além, para mostrar que Deus, Ele é Deus, para mostrar que Deus, a vitória vem dEle. No verso 21, mostra que anteriormente, nos versos anteriores, vai mostrar que Cícera foge após ver o seu exército derrotado. E, surpreendentemente, no verso 21, não uma mulher tão respeitada quanto Débora, mas a vitória, a cabeça, vamos dizer assim, do grande líder do exército, vem de uma mulher simples. Isso para mostrar que Deus é Deus, né? Para mostrar que a vitória veio de Deus. No verso 21, diz o seguinte: então Jael, esposa de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na têmpora, atravessando-lhe a cabeça até fincar em terra. E assim Deus entrega o exército nas mãos de uma mulher, Débora, e o poderoso líder do exército de Jabim é entregue nas mãos de uma mulher simples. E dessa forma nós conseguimos ver e aprender um pouco a respeito dessa juíza, Débora. E no próximo estudo, no Juízes capítulo 5, nós vamos ver um pouco mais a respeito dessa mulher e um pouco da sua importância com relação à história do povo de Deus. E espero que você tenha gostado da aula. Continue acompanhando as nossas aulas dessa forma virtual nesse momento. Agradeço a você que tem se esforçado, que tem entendido a importância de estudar a palavra de Deus. Então, obrigado, continue acompanhando, que todo domingo nós lançamos um vídeo novo com uma aula nova para você. Um grande abraço.